noite a todos e todas que estão participando aqui do nosso evento em comemoração aos 10 anos do nosso programa. Eu queria só apresentar um pouco do evento, o que a gente tinha como objetivos para esse nosso evento, tá? Então, hoje a gente tem uma jovem universidade, né, que completa 15 anos, e um programa igualmente jovem, fazendo 10 anos, que acompanhou aí boa parte da trajetória dessa instituição. E o objetivo desse evento é exatamente pensar sobre essa história. Então, um programa, a gente sabe que não se faz sem desafios, sem tensões, sem embates, e a partir da superação dos mesmos que a trajetória é formada. No caso do nosso programa, a jovem trajetória de sucesso garante em tão pouco tempo formar tantos mestres, obter um grau de excelência em suas últimas avaliações e a abertura de um curso de doutorado. De antemão, agradecemos todos os alunos e alunas que fizeram e fazem parte dessa trajetória, todos os TAs que contribuíram e contribuem, todos os coordenadores e orientadores que passaram pelo nosso programa, enfim, todos que ajudaram aqui de alguma forma. Com esse simples evento, organizado pela Comissão de Comunicação e Eventos, formado por mim, pela professora Vili, pela discente Fátima, em parceria com a coordenação do programa, busca-se resgatar a nossa história, pouco conhecida por alguns, e isso permitirá que olhemos para o passado e pensemos o que pretendemos enquanto grupo para o nosso futuro. O registro dessa conversa, ao ser disponibilizado, servirá tanto para os atuais membros do programa, como para aqueles que vierem integrar o PHCM. Portanto, desde já, agradeço a todos os presentes, agradeço os participantes da mesa e a coordenação do programa. A Comissão de Comunicação e Eventos fica disponível para a contribuição de todos do nosso programa. E antes de iniciar a nossa mesa, eu passo a palavra para as coordenadoras do programa, a professora Solange, a professora Danusa, e para as nossas representantes discentes, a Carla e a Marcela, se elas quiserem dar uma palavra antes da gente iniciar a nossa mesa. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Solange, atualmente eu estou na coordenação do PHCM. Queria desejar a todos aí um ótimo evento. A ideia, como o Bruno falou, a gente ficou conversando, fazer algo simples, mas que fosse consistente, né? Essa foi a nossa ideia. Diante de todo esse contexto pandêmico, é tão difícil a gente conseguir reunir de verdade as pessoas, então a gente queria, na verdade, é isso mesmo, resgatar um pouco o histórico, a história, né, do programa, e falar um pouquinho de algumas ações e perspectivas aí futuras. Então, por isso, esse diálogo com todos aqui. Então, desejo a todos aí um ótimo evento. Passo para a Danusa. Boa noite, todas, todos e todos. Eu não tenho muito a agregar o que a Solange falou, né? Só queria novamente agradecer, né, a equipe que organizou, agradecer aos convidados, né? Porque é muito importante para nós celebrar esse momento. E muitas vezes a gente esquece, né, de comemorar e estar junto. Então, agradecer mesmo por vocês terem vindo. A Carla e a Marcela. Oi, boa noite. Eu sou doutoranda do programa, orientada pela professora Solange. Também quero agradecer o convite de falar rapidinho, mas dizer o quanto o programa ele tem possibilitado para nós discentes ampliar nossos conhecimentos, né? Assim como a possibilidade de representar os discentes de uma forma coletiva nos diversos olhares que tem no nosso contexto educacional. Então, o programa ele tem significado muito para essa transformação e a nossa aproximação enquanto discente e docentes aí do programa. Muito obrigada. Espero que todos tenham um ótimo evento. Obrigado, Carla. Marcela, acho que ela está na sala. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Eu peço desculpas pela câmera desligada, é que a minha internet está bem ruim esses tempos, então ela vai ficar desligada, senão ela pode dar uma travadinha no meu áudio. Eu também quero agradecer a oportunidade e também o evento que está acontecendo. É um programa, né, voltado para a gente, então a gente só tem a agradecer por esses eventos que são promovidos, né? E que, de fato, como a Carla falou, também não tenho muito a acrescentar, mas é que vem de que é um lugar para a gente, né? É um lugar que a gente está aprendendo bastante
E nós esperamos acrescentar bastante ao longo da nossa formação aqui na pós-graduação. Obrigada. Obrigado pelas falas. Então, a gente vai dar início, né, à nossa mesa, que é intitulada A História do PHCM UFBC, Resgatar o Passado e Projetar o Futuro, que terá a contribuição de alguns membros que fazem parte do nosso programa. Então, a gente vai ter 4 participantes. A primeira participante é a professora doutora Rosana Louro Ferreira da Silva, que possui graduação em Ciências Biológicas, doutorado em Educação, é professora hoje da Universidade de São Paulo, do Instituto de Biociência. Atualmente, ela é orientadora do programa Interunidades Ensino de Ciências e do programa de mestrado profissional em Conservação da Fauna, da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Fundação Parque Zoológico de São Paulo, mas ela também já foi professora aqui da nossa universidade, de 2008 a 2013, e participou do nosso programa, participou da comissão que elaborou o projeto aqui do nosso programa, então a gente queria ouvir um pouquinho as palavras da professora Rosana, então fica à vontade, Rosana, e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Bruno, muito legal estar aqui com vocês. Bruno, que também esteve lá do lado, né? Ele fazia o doutorado no laboratório do lado do meu, a gente acabou se conversando e organizando eventos juntos, e agora é muito legal vê-lo aqui no programa, que a gente, de alguma forma, contribuiu para estar criando. Eu não preparei uma apresentação, eu muito mais vim para contar causos. Eu lembrei muito da professora Miriam Krasuchik, que foi a minha orientadora de doutorado, e ela falava uma vez a gente convidou ela para um evento, ela falou, mas o que eu vou falar? Eu já não estou muito antenada nas coisas que já estão acontecendo, estou aposentada. Não, professora, conta como começou isso, conta a história daquilo. Ela falou, olha, chega uma hora, as pessoas só querem que a gente fale de história, só querem que a gente fale do passado. Ninguém quer ouvir mais a gente falar do futuro. E aí, quando vocês me convidaram, eu lembrei dessa frase dela. Mas, assim, foram 10 anos muito incríveis aí do programa, da minha vida, que também muitas coisas foram mudando ao longo desses anos. E aí eu queria começar, falando da nossa primeira reunião do programa, que a Márcia estava presente, ela deve lembrar. Quer dizer, a gente se juntou numa sala no bloco B, tinham sido contratados 4 docentes da área de ensino, os primeiros docentes, que fui eu, o professor Plínio, infelizmente veio a falecer, o professor Lúcio e a professora Maísa. E só tínhamos nós 4 da área de ensino, e tinham os coordenadores, a Nutella, no caso, era coordenador da física, mas os outros coordenadores eram coordenadores que não tinham aí alguma intersecção necessariamente com a área de educação, e a gente tinha muito contato com a Márcia, porque ela entrou no mesmo dia que eu, né, Márcia, a gente foi meio que, estamos chegando, o que é tudo isso aqui, se encantando ao mesmo tempo. E a gente chamou também o Renato, que era da área de filosofia, e falamos, precisamos criar um programa. Vimos que na Bahia tem um programa que reúne história, ensino e filosofia, aqui a gente não vai conseguir fazer um só de ensino, um só de filosofia, um só de história. A gente olhou que precisava ter 10 professores no mínimo, começamos a olhar o que faz para criar uma pós-graduação, assim, sabendo nada, 6 docentes, sabia absolutamente nada, recém-saída do doutorado, e querendo ser orientadores de pós-graduação, porque, afinal de contas, a gente agora tinha assumido a maioridade. E a gente, o que a gente faz? Aí vamos conversar com o Zanotello. E aí a gente conversou com o Zanotello, ele contou um pouco para nós como é que os outros cursos tinham sido criados, e aí a gente olhou que tinha que ter no mínimo 10 docentes, a gente só tinha 6. Então, eu me encanto de ver hoje o programa tão grande, tantos docentes, mas a gente tinha 6, aí veio nós dar no hotel 7, onde a gente arruma mais 3 pessoas, e vamos conversar com nossos colegas da área, e ver quem está interessado, quer fazer alguma coisa na área de educação. Eu lembro que eu conversei com o Charles,
Marcela, a gente conversou com a professora Adelaide, que a gente precisava de uma pessoa experiente também para trazer um pouco, né, essas referências e para poder ter uma coordenação de peso, porque afinal nós éramos todos muito pequenos, né, intelectualmente grandes em vontade, mas pequenos no tamanho do látis. E aí a gente foi, não sei se a Márcia depois comenta, se eu não lembro de alguma, procurei algumas fotos daquela época, mas naquela época nossos celulares não tiravam fotos, a gente tinha aqueles tijolões, a gente está falando 10 anos atrás, não é de 30 anos, mas a gente tinha um celular que era um telefone. Então ele não tirava foto, ele no máximo mandava mensagem. Então a gente não tem fotos da época. É muito engraçado. Aí a gente começou a pensar, chegamos a 10 pessoas, né, reunimos aí um primeiro grupo e começamos a pensar o que tem que fazer, vamos entrar na CAPES, como é que se monta o programa de pós-graduação nesse nível aí, tudo do zero, né, do tirar o branco do papel. Aí sentamos e montamos um programa, né, então ali, né, o Marcelo também ajudou a gente, trazendo um pouco do programa da física, que ele já estava orientando, e convidamos o professor Sandro, que também nos deixou, aliás, aproveito para deixar uma homenagem aqui, que foram pessoas importantes no momento da criação do programa, o professor Plínio e o professor Sandro, que infelizmente nos deixaram bastante jovens, assim, muito triste, né, lembrar de todo mundo ali, né, convivendo e de repente a gente não está podendo comemorar esses 10 anos com toda a equipe que estava naquele momento. Mas a gente foi seguindo e, conclusão, conseguimos construir uma proposta. Aí, tipo assim, quantos artigos cada um tem? Eu tenho um, eu tenho meio, eu tenho... mas está rindo, mas era assim, né? O Marcelo era mais produtivo entre nós, né, tinha publicado mais, e aí a gente meio que juntou e fomos apresentar para a pró-reitoria de pós-graduação da UFABC. Aí o dia que nós fomos lá, fui eu, o professor Plínio e o professor Sandro, só que eu tinha ficado de falar. Acontece que a nossa fala, a reunião começava às 2, então eu estava planejada para falar 2h30, 3 horas, e a gente foi chamado a falar, era 5 horas. E eu, naquela coisa de filhos pequenos, tinha que buscar meus filhos às 6. E para pegar meus filhos às 6, eu tinha que sair 4h30. Enfim, eu sei que eu comecei a falar, e aí lá no meio, meu telefone começou a tocar, e eu peguei o carro e fui atravessar a cidade, mas assim, no meio da nossa fala, a comissão de pós-graduação olhou para aquilo lá e falou, mas essa publicação que vocês têm, isso aí não vai passar. Isso aí nunca vai passar. Vocês precisam publicar mais, o grupo precisa amadurecer, o grupo precisa se fortalecer. A gente, não, porque vai, comparando com outros programas, olha, dá para a gente tirar o 3 aí, fizemos a média, né? Estamos aqui porque vimos que dá para a gente tirar o 3. Enfim, todas aquelas tensões. E aí, deixa eu ver o que mais que eu lembro. Bom, aí conseguimos, mandamos para a CAPES. Antes de mandar para a CAPES, a gente resolveu conversar com personalidades da área. E todos nós havíamos sido orientados, né, por personalidades da área. Então, eu chamei a professora Miriam Kazuchik, que era para vir aqui nos ajudar, nos iluminar. A gente fez um evento com o título Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática, chamamos a UFABC toda. Tudo bem que só fomos nós, mas assim, nós chamamos. Apareceu bem pouca gente, além dos 10 que estavam no programa. E veio a professora Miriam Kazuchik, o professor Alberto Villani, e o saudoso também professor que faleceu esse ano, o professor Birantano Ambrosio, que tinha sido orientador do clima. Olha como a gente teve, né, nos ombros dos gigantes. Para conversar, e outras pessoas também, a gente trouxe, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, eu lembro desses 3, sei lá, porque eles já tinham ali um maior vínculo. E aí a gente conversou, eles vieram, fizeram uma fala, né, sobre a pós-graduação, conversaram, e a gente foi perguntando, mas está difícil, porque querem publicação, querem isso, querem aquilo, será que a gente vai conseguir? E aí eles falando, né, como que começou a Interunidades,
como que começou na faculdade de educação, como que tudo começou, né? O Biratã contou como começou o programa lá de etnomatemática, e mostrando que tudo quando começa, nada é fácil, né? Nada é simples. Então, e era normal para a gente começar tudo tirando o branco do papel. Tem que fazer regulamento de estágio, vamos escrever. Tem que fazer o projeto pedagógico da licenciatura, né? Que eu entrei, prestei o concurso lá, agora de ensino. Aí eu fui procurar onde está esse bendito projeto pedagógico da licenciatura. Aí quando eu pisei na UFABC, eu perguntei, gente, eu não achei no site, né? Onde que está? Alguém poderia me mandar? Aí um professor da matemática falou para mim, mas você entrou aqui para quê, cara? Não existe esse projeto, vocês entraram para escrever. E quando a gente estava acabando de escrever o primeiro projeto pedagógico das licenciaturas, a gente começou a escrever o da pós. Então, tudo assim, né, cavando aí do zero, aprendendo, todo mundo muito motivado, muito engajado, todo mundo começando junto, e, e foi muito interessante, foi muito legal, foi um aprendizado coletivo, teve brigas, tititis, teve, né, mas assim, a gente saiu, eu lembro até hoje, o dia que o programa foi aprovado, né, como a gente ficou feliz, né, a gente era capaz de constituir um grupo que teve a aprovação com 3, mas estava ótimo, né? Porque o nosso medo era não tirar no mínimo 3, e a pró-reitoria falar, eu não disse, né, para nós. Então, eu estava mais preocupada do que o programa não ser aprovado, era de ouvir um eu não disse, né? Porque a pró-reitoria, naquele momento, o estímulo que nos deu foi dizer, olha, não vai ser aprovado, mas tudo bem, nós vamos apoiar e vamos deixar mandar para frente. Então, a gente queria, né, acho que o Marcelo, a Márcia vão lembrar, a gente queria muito provar que a gente era capaz, né? E provamos, né? Acho que esses 10 anos de programa mostram que a gente não estava errado nesse processo de construção, que a gente era capaz mesmo. Tive orientandos no programa, formei 5 pessoas orientandos nesse programa. Saí da UFABC, assim, com muita dor no coração, por tudo que a gente tinha construído, mas as questões pessoais falaram mais alto, né? Eu moro atrás da USP, tinha uma criança de 2 anos na época, então era muito difícil, né? Até com febre, fica aí que daqui 2 horas eu chego. Né? Eu pegava um trânsito, então assim, quando surgiu a vaga, e na USP, onde tudo é muito diferente, coisas para melhor, coisas para pior, mas assim, quando eu cheguei aqui também não tinha o doutorado na área de ensino de biologia, e aí ninguém queria escrever. Aí eu falei, eu tenho experiência escrita de projeto de pós-graduação, pode dar aqui que eu escrevo. E aí aqui eu acabei escrevendo, né? O Bruno lembra, porque ele foi um dos primeiros alunos, eu acabei escrevendo o projeto de doutorado da área de ensino de biologia do programa Interunidades, e essa experiência foi fundamental que eu tinha tido na UFABC. Não sei se tem mais alguma coisa, assim, mas o que eu lembro, assim, de memória, de pontos que foram importantes, que foram significativos, que foram ricos aí de aprendizados e de conquistas, foram esses momentos. Acho que é isso, não sei se era isso que o grupo estava esperando, eu quis meio contar aí, sem muitas amarras, as coisas que aconteceram naquele momento, dentro do que eu lembro, do que a minha memória me traz. E parabéns aí pelos 10 anos para todo mundo que está aí no programa. Obrigado, Rosana, pela sua fala. Foi ótimo, eu acho que vai se entrelaçar aí com as próximas histórias que vão ser contadas. E no final, quem está participando pode organizar aí suas questões, reflexões, enfim, qualquer fala que queira colocar ao final aqui da fala dos nossos participantes da nossa mesa, tá bom? Então, depois da professora Rosana, a gente vai chamar a professora Márcia Alvim, que é professora aqui da UFABC, né? Tem uma trajetória aí ampla dentro da coordenação do programa, participou aí de algumas gestões e também da coordenação de outros cursos, da graduação, de especialização, enfim. E acho que boa parte de vocês também
já conhece. Então, Márcia, fique à vontade para realizar sua fala. Obrigada, Bruno. Eu agradeço muito estar aqui hoje, né? Eu, como historiadora, né? Virando documento histórico, então. Eu estou igual a Rosana, né, Rosana? Achei que ainda demorava uns 10 anos para me chamarem para contar a história, né? Mas muito obrigada, parabéns, né, o Bruno, os alunos e os docentes envolvidos aqui na organização desse momento. Parabéns para a Solange e para a Danusa na coordenação. Realmente, a gente não pode passar desapercebido uma comemoração de 10 anos, né? Então, estou muito feliz de ver os colegas, de ver a Rosana, né, sempre tão querida. Rosana, você falando, eu quase fui chorar aqui, assim, já fui ficando meio, ai meu Deus, né? Lembrando aí daquele começo, né? E lembrando dos muitos nãos, que não nãos, né? Mas das caras, né? Que falavam sim dizendo não, né? Das nossas inseguranças, mas pensando aqui, eu acho que aquele sim que nós recebemos da CAPES em 2011 me deixou bem impertinente, né? Porque aí depois eu achei que que a gente tinha forças para fazer um monte de outras coisas que a gente realmente tinha, né? Então, realmente, acho que esse primeiro sim que a gente recebeu ainda tão jovens realmente nos ajudou, porque é o mesmo grupo, né? O mesmo grupo que está nas licenciaturas interdisciplinares, né? O mesmo grupo que sempre esteve por trás da licenciatura na FABC. Bom, mas aí nós recebemos o sim em 2011, lá no PCN. Eu realmente não me lembro muito bem o motivo, porque que fomos Adelaide e eu não lembro se o Marcelo não podia, enfim. Mas aí comecei o programa como vice-coordenadora, né? Mas, enfim, não foi muito feliz aquele ano como vice-coordenadora, e aí eu vou pular essa fase, então, para não ser indelicada, e aí eu voltei ao programa fiquei como membro do colegiado na segunda gestão do programa, que foi de 2013 a 2015, foi o professor Alessandro Ribeiro, que foi o segundo coordenador. E aí, ao final dessa gestão, então, naquele momento, o Alessandro disse que não pretendia continuar, e aí um dia, pensando que não daria certo eu estar à frente, porque eu também tinha 2 crianças pequenas, e eu moro em Campinas até hoje, então essa organização familiar era meio confusa, mas não tinha chapa inscrita para o programa, as pessoas me ligando da secretaria desesperados, aí liguei para o Marcelo, falei, Marcelo, não tem ninguém para fazer a coordenação, vamos então encarar esse desafio? E o Marcelo topou super calmamente, assim, o que me deu, acho que, um pouco de força para achar que não era um momento de loucura, e aí nos candidatamos, e aí esse período, então, de 2017 a 2018, eu estive na coordenação, depois trocamos eu e Marcelo, né? Eu fiquei na vice-coordenação do Marcelo. Então, realmente, eu já estava há bastante tempo na coordenação, e aí eu fico feliz que a coordenação esteja renovada agora com outras pessoas, né? Que não os antigos coordenadores sendo coordenadores de novo. Eu acho isso muito importante. Bom, quando eu cheguei à coordenação, o programa já tinha muitas coisas estruturadas, né? Já não era aquele programa que a gente começou no meio de na época era trienal da CAPES, a gente começou o programa no meio de uma trienal, então em 2013 a gente não teve avaliação, isso foi péssimo para a gente não podia pedir o doutorado sem a nota da CAPES, e tentamos nos organizar aí nesses primeiros anos, de 2013 a 2015, mas organizamos muitas coisas. Eu acho que o programa lá naqueles primeiros 2 anos de gestão do Alessandro se organizou muito bem, mas aí quando eu cheguei à coordenação do programa, a gente tinha que manter essa consolidação, né? Nós não éramos mais aqueles, né, professores que tinham tão pouca publicação assim, né? O grupo já tinha crescido, o grupo já tinha se consolidado, já estava organizando grupos de pesquisa, já tinha orientando os formados, né, colaborando com a pesquisa, né? Mas de qualquer forma precisava consolidar, né? E a gente queria o doutorado. Então, quando eu penso, né, quando hoje eu parei para pensar um pouco nesse período da minha gestão, né,
algo que para mim que para nós era essencial, na minha lembrança, era o doutorado. Né? A gente começou a respirar o doutorado, a gente queria o doutorado, né? É claro que para chegar no doutorado a gente precisava consolidar muitas questões do mestrado. E aí, na minha gestão, a gente viveu uma coisa que, na verdade, acho que foi entre a gestão da Alessandra e a minha, mas o impacto começou ali, né? Foi a saída da filosofia do nosso programa, né? Nós tínhamos 3 linhas de pesquisa, uma que era ensino-aprendizagem, uma que era história das ciências, uma que era filosofia da ciência e epistemologia. E eles, né, de forma legítima também, né, quando a gente criou o curso, o BCH estava começando, então com as contratações todas do grupo da filosofia, eles lá em 2015 entenderam, em 2014, que precisavam criar um programa de filosofia. E aquilo para nós foi uma desorganização, né, em 3, 4 anos do programa. A gente perdeu toda uma linha de pesquisa, alguns professores que eram também, assim, eram produtivos, ajudavam muito, ministravam as disciplinas. Então, de cara, a gente queria o doutorado, mas a gente precisava reorganizar a casa diante dessa situação. Então, a gente fez uma reformulação do mestrado. Então, quando eu hoje fui resgatar alguns documentos lá da minha gestão, era um monte de GT. Acho que não é muito diferente hoje também, né? Mas era GT de doutorado, GT disso, GT daquilo, GT de normas internas para o mestrado, GT de normas internas para o doutorado, GT de reformulação. Era enlouquecedor, né? Essa situação, e aí eu lembro claramente de ter vivido essas 2 questões centrais, né? A reformulação do mestrado diante da saída, e também a gente tinha recebido muitos docentes, porque todas as licenciaturas em 2015 já tinham aí uns 5, 6 docentes, então a gente tinha crescido enquanto programa, a gente na época, né, conseguia absorver, né, todos os docentes que chegavam. Acho que não houve muitos problemas de credenciamento, eram muito pontuais, mas não havia ainda, digamos, algo muito severo, né? E esses colegas, eu lembro que a Solange se credenciou naquele momento, né, Solange? E vários outros professores, né? E eu lembro que eles traziam, né, as suas experiências, as suas pesquisas, e que eram diferentes daquele grupo inicial, né? Eu lembro muito bem quando a professora Gisele Watanabe chegou, ela falou, como não tem uma disciplina de currículo, né? E aí eu lembro que eu falei, é verdade, como não tem uma disciplina de currículo, né? Porque antes dela chegar, o grupo não entendia que era importante, nem pensava, porque a gente estava ali dialogando com as nossas pesquisas, né? E aí, esses professores, professor Breno, professora Gisele, professora Solange, desculpa, eu não vou conseguir lembrar de todos aqui, mas eles foram chegando e foram também imprimindo um pouco, né? Queriam imprimir as suas áreas de conhecimento ao programa. E aí, nesse contexto de novos pesquisadores, de novas pesquisas, de novas áreas, com a saída da filosofia, a gente tentou reorganizar o programa. E aí realmente foi uma reorganização profunda, foi mais do que uma reorganização, eu acho, né? Porque a gente criou as 3 linhas de pesquisa praticamente completamente diferentes das que a gente tinha. A de história da ciência, eu acho que é a que ficou mais de ensino-aprendizagem, mas a gente colocou mais coisas, colocamos mais áreas, né? A gente reformulou todas as disciplinas praticamente, a gente organizou a grade curricular do curso, ficou completamente diferente. Se não me engano, o Cláudio, por exemplo, foi aluno da primeira grade, né, Cláudio? Então, depois já eram tudo diferente. Então, a gente fez uma grande reformulação, né, do programa, e aí a gente tentava criar mecanismos também de fazer com que os colegas tivessem mais publicações, tivessem mais projetos de pesquisa aprovados. A gente ainda vivia uma certa, assim, não vou dizer vacas gordas, mas umas vacas, assim, mais cheinhas, assim, né, mais, né, a gente tinha mais recursos. Eu lembro que tinha aluno meu de mestrado que ia para a Espanha, né, que ia para Portugal, que fazia, que conseguia no mestrado fazer essas viagens internacionais para apresentar em evento, né? Então, a gente tinha um pouco mais de recursos. Eu lembro que o Universal era algo factível, né? Quase todos nós acabamos tendo Universal naquele momento, né? Imagina, hoje, você ter um Universal é mais difícil que ganhar na Mega Sena, eu acho, né? E, enfim, era um momento também por esse lado que tinham certas vantagens. Então, a gente tentava motivar, a gente unia forças. Eu lembro muito a gente tentar unir forças, né?
a gente ministrava disciplina juntos, vamos escrever um artigo, né? Fizemos isso, né, Zanotello? Ministramos uma disciplina juntos, vamos sentar e escrever um artigo, vamos unir forças para fortalecer toda a estrutura do programa e também nos fortalecermos pensando no doutorado, que era o nosso objeto lá, né, nosso cálice sagrado, né, o que a gente mais queria naquele momento, né. E aí a gente também, e foi muito bom, eu acho, não foi pensado, mas eu acho que foi muito vantajoso para nós, enquanto grupo, reformularmos o mestrado ao mesmo tempo que pensávamos o doutorado. Porque eu acho que a gente conseguiu alinhar muito mais as coisas, né? No modelo que aquele grupo, daquele momento, a gente já era aproximadamente uns 30 docentes, eu acho, uns 25, 26 permanentes e uns 3, 4 colaboradores, se não me engano, e a gente conseguiu, eu acho, fazer, a gente já reformulou o mestrado pensando no doutorado, eu acho que a gente conseguiu realmente pensar no que a gente tem hoje, que é um programa. Porque eu acho que o primeiro APCN que a gente mandou, a gente não tinha um programa de pós-graduação. A gente tinha um mestrado com aquele grupo inicial, né? Que foi excelente, que eu acho que, nossa, não teria como ter começado de uma forma melhor, de mais sucesso, de mais carinho, de mais amizade, né? Mas nessa reformulação de 2015, eu acho que a gente também caiu um pouco a ficha do que o programa precisava perante a CAPES. Aí a gente já tinha experiência de as reuniões da CAPES, que lá atrás, imagina, a gente não tinha, como muito bem a Rosana falou, a gente juntou uns malucos, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Eu lembro que tinha momentos que a gente ia almoçar desesperados, não vamos conseguir. Eu lembro que teve uma reunião da ProPG que a gente saiu desiludido, né? E aí eu lembro muito bem que a gente falou, nós não vamos, nós somos loucos. Eu lembro muito do Renato falando, não vai dar certo isso, né? Mas, enfim, em 2015 já era um pouco diferente, eu acho. A gente já tinha, claro, toda essa experiência acumulada, a gente já tinha ido a CAPES, a gente já tinha conversado. E aí, nesse contexto, a gente pensou um doutorado muito mais maduro. Então, eu enxergo, né, que esses anos, né, que eu tive aí a honra de trabalhar mais próxima após, o quanto o grupo realmente se fortaleceu e pensou um programa que, se a gente for pensar uma reformulação hoje, eu tenho a impressão que não vai ser tão radical como foi a de 2015, porque eu acho que a gente já tinha uma perspectiva diferente em 2015 e entendia melhor o que nós queríamos. Eu acho que isso também era algo importante, né? Então, a gente começou a ter um alinhamento muito grande, né? Realizamos o nosso primeiro evento em 2016, né? O primeiro simpósio, em 2018 o segundo, então a gente começou a ter simpósios bianuais para a gente comemorar e os alunos apresentarem, sempre com o protagonismo dos alunos muito grande. Eu também acabei participando da organização dos dois, então algo que eu acho que foi muito feliz também, pensando aqui que a gente está rememorando o programa, rememorar também esses momentos de evento, né? Eu acho que foi bem bacana, como a Rosana muito bem lembrou, o primeiro foi antes da gente mandar o APCN, que foi um workshop, né? Eu acho que foram 2 dias, se não me engano. Veio também pessoas importantes da história da ciência, porque na época a gente tinha recurso da pós-graduação para trazer as pessoas, então a gente conseguia trazer. Eu lembro que veio o professor Guto Rivideira também, acho que vieram até outras pessoas da USP, então a gente conseguiu ali com os convidados que a Rosana já citou, e mais uns 2, se não me engano, discutir um pouco o que a gente precisava, né, para fazer a nossa pós. E aí, em 2016 e 2018, os eventos foram, né, eventos mesmo da pós, contando com os alunos, com apresentação de trabalho, né? Então, acho que algo que eu tenho bastante orgulho quando eu me lembro, né, de pensar esses simpósios que foram organizados tão bem pelos alunos e que já mostravam os frutos de pesquisa daquele grupo, né, que ainda em 2016 era recente. Eu lembro que o de 2016 foi justamente para comemorar os 5 anos do programa, a gente não tinha tido evento ainda. Aí, em 2016, a gente fez o primeiro evento para comemorar os 5 anos, né? Bom, e aí, finalizando aqui um pouco, né, essas minhas recordações, né, a gente também tinha um fantasma lá na minha gestão, que era a quadrienal de 2017, né? Já era um fantasma terrível, né? A gente só pensava nisso o tempo inteiro, né?
e ao mesmo tempo que a gente tinha um otimismo enorme, porque a gente via como aquele grupo cresceu, né, em publicação, em articulação, em produção, em aluno, né, a gente não sabia se a gente tinha crescido no tanto que a CAPES esperava, né? Então, eu vou indo terminando aqui minha fala, falei coisas que eram expectativas boas, mas eu tinha uma expectativa péssima na minha gestão, péssima no sentido de, não péssima, mas medonha, né? Que chamava-se quadrienal, né? Eu lembro que muitas vezes eu não dormia pensando na quadrienal que estava chegando, né? E a gente submeteu o pedido de doutorado e não conseguimos o doutorado na minha gestão, né? Então, a minha gestão terminou um pouco com o fantasma da quadrienal e com o não do doutorado, né? Mas a gente sabia que era um processo que era um pouco mais longo, né, do que só um primeiro pedido, né? Eu lembro que muitas vezes as pessoas falavam, não, a gente tem que apanhar uns 3 nãos para colher o sim, né? A CAPES não é boazinha, assim, de já de cara pedir o doutorado, entregar o doutorado, né? A gente tinha experiência de outros cursos que também tinham vivido algo parecido, de pedir 2, 3 vezes, vinha vários nãos, até vinha um sim, mas eu acho que foi uma aprendizagem extremamente importante, né? Os nãos e os sims que nós recebemos, né? E hoje é uma alegria imensa ver o quanto o programa cresceu, né? O quanto a gente tem colegas de áreas tão diferentes, de áreas tão promissoras, né? Áreas que eu nem tive a oportunidade de estudar quando aluno, né? Porque são colegas bem mais jovens. Olha a carinha do Bruno, né, Bruno? E de outros colegas, né? E saber que o programa roda sem a gente, sabe? Era algo que era uma agonia muito grande que eu tinha lá atrás, que nós éramos tão poucos, né? Que a gente era um pouco condicionado a estar no programa, à frente do programa, porque senão a impressão que dava é que o programa, que a gente era, né, ajudava ali a remar, e que se a gente fizesse outra coisa, o barco ficava parado, né, ou até afundava, né. Então, uma alegria imensa, né, desde quando eu saí, né, aí já na gestão do Marcelo, né, essa sensação que o programa roda e roda muito bem e com muita eficiência e com muitas coisas interessantes, né? Então eu fico assim hoje, né, depois de 10 anos, extremamente tranquila e feliz, né, de estar vendo o crescimento do programa. E é uma honra estar aqui, pessoal, uma alegria imensa, né? Quando fizer 20 anos, vocês podem me chamar de novo, que eu venho. Espero vir, né? Quero vir de novo, tá? E agradecer a todos os colegas aí que partilharam dessa jornada, né? Colegas como o Marcelo e a Rosana desde o começo, o Cláudio como nosso aluno desde o começo também, né? E os colegas que chegaram depois também, é uma alegria enorme. Obrigada, viu? Obrigado, Márcia, pela fala. A Márcia falou da saída, né, da filosofia. Se vocês forem no site antigo, ainda tem lá, no título do site, ainda tem um Fzinho lá, na sigla do nosso programa no site antigo. É um resquício da história, né? O meu diploma também tem, Bruno. Tem. Ainda tá lá o filosofia, firme e forte. Muita gente entrava e não sabia nem por que tinha um F lá na nossa sigla, né? Bom, Márcia, obrigado pela sua fala. Agora a gente vai ter a contribuição do professor Marcelo Zanotello, né? Que também tem uma trajetória grande, assim, dentro da gestão do nosso programa, né? Já foi vice-coordenador, coordenador, e também na coordenação de outros cursos dentro do nosso programa, em especial aqui da LCNE, né? Da nossa licenciatura interdisciplinar. Então, professor Marcelo, fica à vontade aí para realizar a sua fala. Muito obrigado, Bruno. Agradecer a você, a Vivili e a Fátima pelo convite para estar aqui nesta noite, né, comemorativa. Também a Solange e a Danusa na coordenação. E os meus cumprimentos aqui a todos, todas e todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer realmente muito grande, é uma alegria, né, comemorar esses 10 anos. É uma data realmente marcante, né? Porque é tudo muito intenso, né? Pela fala da Rosana e depois pela fala da Márcia, só reforça aquela minha sensação de que você entrar numa universidade que vai se constituir a partir do zero é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. É uma bênção porque, poxa, é uma oportunidade singular, né, de você poder contribuir e trabalhar para a formação de uma instituição.
e uma instituição que vai ser, né, para muito tempo, né? As universidades, elas são centenárias, então você poder participar desse processo realmente é uma experiência muito marcante. Mas é um trabalho imenso, né? É um trabalho imenso, é um desafio muito grande, porque às vezes as pessoas falam assim, vai ser criada uma universidade. Então, a impressão, às vezes, é que você vai chegar ali e vai estar tudo pronto, né? E é justamente o contrário, não tem nada pronto. A criação da universidade é um ato meramente simbólico no papel. Você tem que fazer absolutamente tudo, né? É um trabalho realmente colossal. E esse início nosso aqui, como bem falaram a Rosana e a Márcia, foi cheio de desafios, cheio de incertezas, de inseguranças, mas também foi uma oportunidade muito grande de crescimento, né? Então, seguindo um pouquinho aí a cronologia, né? Realmente, eu considero que a minha gestão e da Márcia, aí, na verdade, foi um contínuo de 4 anos, né? De trabalho, uma grande parceira, uma grande amiga, uma profissional exemplar. Foi um prazer trabalhar com ela, né, nesses 4 anos, em que nós realmente pegamos uma situação delicada, né, no começo. Era um programa jovem, que ainda estava se consolidando, apenas com o curso de mestrado, e ele sofreu esse baque, né, esse baque da saída da filosofia, de toda uma linha, né, de pesquisa do programa, algo que impactou até o nome do programa, né, as disciplinas. Então, nesse aspecto, eu acho que faltou um pouco de cuidado da UFABC, enquanto instituição, em olhar um pouco o impacto que aquilo causaria. A Márcia falou com muita propriedade, ela tem toda a razão, a filosofia, todo o direito de montar o seu programa, mas faltou mensurar um pouco e a universidade ter um pouco mais de cuidado em avaliar o impacto e, de repente, ter feito isso de uma maneira um pouco mais criteriosa, com um pouco mais de parcimônia, a não impactar tanto assim um programa que ainda era jovem, que ainda estava se consolidando, né? Então, isso foi um desafio muito grande quando a Márcia começou a gestão dela, e eu como vice. Eu lembro que havia até uma ideia por parte de alguns colegas, olha, então não é melhor a gente fechar esse programa e, de repente, começar outro do zero? Eu falei, mas como assim fechar o programa? Não, imagina, fechar um programa não dá, né? E aí eu lembro que a minha conversa com a Márcia, né, quando a gente topou a parada de assumir, eu falei, olha, Márcia, vamos fazer o que for preciso, mas esse é o programa. Vamos trabalhar o que for preciso para readequá-lo a essa nova situação, a essa nova configuração que se impôs. E aí ela aceitou e nós, né, arregaçamos as mangas com a ajuda de todos e conseguimos, então, fazer todo esse processo que foi realmente a concepção quase que de outro programa, né? Na medida que você tem que mudar até o título do programa, né, você começa tudo de novo. Já tínhamos, então, a expertise de ter feito uma PCN lá atrás. Realmente tínhamos essa expectativa do doutorado, então já vislumbrando o doutorado de uma maneira um pouco mais concreta, né? Não era assim algo tão distante. Então, foi mesmo pensando numa reestruturação do programa, que ao mesmo tempo em que ele revitalizava as suas linhas de pesquisa, as suas disciplinas, isso tudo já era pensado para abarcar os 2 cursos, o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico. Então, por isso, realmente, nós tivemos inúmeros GTs, aí foi uma época de um trabalho bastante intenso, e todo um percurso dentro da universidade. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse bastidor, como é que é o negócio, né? Porque é o seguinte, bom, vamos lá, precisamos reformular o programa e pedir o curso de doutorado. Muito bem. Então, você vai lá, bate na porta da Pró-Reitoria de pós-graduação e fala, olha, temos esse anseio, acreditamos que temos as condições, tá? Então, na época, existia uma comissão dentro da Pró-Reitoria de pós-graduação que ia fazer uma espécie de um filtro inicial. Era uma comissão que ia avaliar se aquela proposta mereceria ir para a frente ou não.
né? Se ela chegaria a um plenário da comissão de pós-graduação ou não haveria condições. E o complicado nesse diálogo é que as áreas elas são muito diferentes. Os critérios de produtividade de uma área, como você pegar a engenharia, a física ou o ensino, tem dinâmicas próprias muito diferentes, né? Então, se você pega, por exemplo, né, na área de ensino, você manda um artigo hoje para uma revista, vai demorar uns 6 meses, pelo menos, para vir um parecer, né? E se esse parecer ainda pedir alguma modificação no trabalho, você bota aí mais uns 6 meses, pelo menos, até o trabalho ser publicado. Então, nós estamos falando numa média aí de 1 ano. Na física, esse tempo é de 2 meses. Mesmo mandando para um periódico internacional. Então, os colegas de outras áreas que vão olhar os números, né, eles têm esse estranhamento, falam, como? É por isso que gera esse tipo de reação. Imagina, vocês não vão conseguir, isso aqui está fora, não tem como, né? Então, você tem que conseguir estabelecer um diálogo até para esclarecer como que a área funciona, né, para evitar esse tipo de comparação, porque as áreas são diferentes, elas têm métricas diferentes, elas têm quantitativos diferentes, né? Então, esse é o primeiro passo. Aí você elabora o documento, tendo o aval dessa comissão, você vai para o plenário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, apresenta lá o projeto, novamente você repete tudo aquilo que você já falou antes, né? Porque agora são outros, né? É um outro colegiado que está lá. É nomeado um relator para que numa outra sessão esse relator faça um parecer acerca do projeto, se ele está ok para ser votado, né? Então, aí você tem todo um diálogo com esse relator, que também é de uma outra área, não é da área do programa, né? Do projeto do programa. E aí, dando tudo certo, né? Esse relator dá um parecer favorável à aprovação, com algumas eventuais contribuições ao documento que possam ser feitas, e isso vai lá para o plenário, é aprovado. Aí acabou? Não, não acabou, porque aí tem que passar no CONCEP. Aí da Pró-Reitoria de Pós-Graduação vai para o Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, que é a instância última dentro da UFABC para aprovar a criação de novos cursos, tanto de graduação quanto de pós. Então lá você repete para um outro colegiado diferente todo o processo novamente. Então, além de você ter o trabalho de arregaçar as mangas para criar os documentos, né, escrever o projeto, você tem todo um percurso que é muito longo, é burocrático, né, envolve muito diálogo com colegas que são de outras áreas, né, para você construir ali um entendimento em torno do que é aquele projeto, da sua pertinência, das suas possibilidades, né? E quando nós tivemos lá a recusa do projeto de doutorado, isso foi mais em função de que nós não tínhamos ainda terminado a avaliação quadrienal. Nós não tínhamos ainda a nota da quadrienal. Tanto é que, na época, eu conversei com o pró-reitor de pós-graduação da ocasião, que era o professor Alexandre Quirrara, e ele falou, olha, vocês acham melhor esperar ou vamos mandar? Eu falei, olha, Alexandre, pelas nossas projeções, eu acho que nós vamos conseguir o 4 na quadrienal. Nós vamos conseguir passar da nota 3 para a nota 4 e isso já permite ter o doutorado. Então, eu acho que a gente poderia arriscar, né? E vamos lá ver o que acontece. Porque também no documento da área, da CAPES, não estava explicitamente escrito que você precisava ter a nota, né? A nota 4 para o doutorado. No fundo, depois a gente vai conhecendo e conversando com as pessoas que circulam pela CAPES há mais tempo. Isso, no fundo, era um critério tácito. Ele não estava lá no documento, né, explícito, mas era algo que se praticava, né? Então, na primeira tentativa, veio a recusa, né? E no parecer veio até essa questão da nota. Falou, olha, ainda está com nota 3, precisa chegar na nota 4 e tal.
Aí nós aguardamos um ano, veio o resultado da quadrienal, nós passamos para a nota 4, aí nós reenviamos o projeto, né? E aí o doutorado veio sem maiores dores de cabeça, né? Aí nós conseguimos a aprovação do doutorado de uma maneira, né, tranquila. E temos aí o curso de doutorado, então, funcionando, né? Mas é isso, é um processo bastante desgastante, é um processo longo, né? Então, a construção mesmo de um programa de pós-graduação e, assim, a gente olha para trás e vê que valeu a pena quando a gente vê ali, como a Márcia falou, a quantidade de colegas docentes que entraram e estão contribuindo para o aperfeiçoamento desse programa com novos temas de pesquisa, novas linhas, né? E principalmente pelos discentes, pela quantidade, né, de estudantes que a gente forma. Um programa de pós-graduação, estrito sensu, é um curso de formação de pesquisadores. E quando a gente olha para o nosso programa e vê que ele é um dos mestrados da UFABC que mais forma estudantes, isso é gratificante. Isso faz a gente pensar que valeu a pena, né? Todo aquele processo, ele foi feito pensando em algo maior, né? Que é a consolidação aí do programa, a formação dos estudantes, a formação das pessoas e a sua produção de conhecimento. Eu acho que hoje nós temos, nas 3 linhas de pesquisa, muita produção de qualidade, de pesquisas que dialogam com a educação básica também. Então, além de toda a contribuição do ponto de vista teórico e metodológico, né, das nossas dissertações e teses, agora as primeiras teses já vão começar a serem defendidas, né? Nós temos no DNA do nosso programa, essa articulação, esse contato bastante estreito com a educação básica. Muitos dos nossos alunos são professores da educação básica, né? Vieram para cá imbuídos desse espírito de pesquisarem, de produzirem conhecimento na área e levar esse conhecimento, essa contribuição para a educação básica. Então, o nosso programa, além do seu mérito acadêmico, ele tem esse mérito e essa vocação social que, a meu ver, são inseparáveis, né? São indissociáveis. E realmente é muito bacana comemorar esses 10 anos, né? Olhando aí para os frutos que estão sendo colhidos e, com certeza, muitos outros ainda virão. E ter contribuído realmente um pouco aí para essa formação, né, desse programa me deixa bastante satisfeito, bastante orgulhoso, mas considero que já dei minha contribuição. Hoje nós somos 35 professores, mais ou menos. Eu só volto para a coordenação depois que todo mundo já for coordenador. Então, isso aqui, 35 vezes 2, vai dar 70 anos. Eu vou estar com 112, aí eu volto. Tá? É hora da rapaziada aí, né, do pessoal novo que chegou, como a Márcia bem falou, tocar isso aqui para frente, porque vocês é que vão ter novas ideias, vocês é que vão ter novas iniciativas, vão revigorar, vão oxigenar o programa. A Solange e a Danusa estão fazendo uma gestão muito boa, excelente, elas estão de parabéns mesmo. Então, eu acho que minha contribuição aqui foi dada na medida do possível e bola para frente. Agora a bola está com vocês. Façam cada vez melhor o programa crescer, se desenvolver, se aperfeiçoar, né? A internacionalização é sempre um desafio, ainda mais nessa época de financiamento muito difícil, mas pensando, né, no futuro do programa, eu acho que a gente continuar e voltar a ter possibilidade de intercâmbio dos nossos estudantes, né, para grupos de pesquisa no exterior, inclusive trazendo gente de fora para cá também. Eu acho que isso é
é uma perspectiva futura que, para médio e longo prazo, vai ajudar ainda mais no desenvolvimento do programa, né, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos também. Tá bom? Então, acho que era basicamente isso, né, das memórias aí, e de fato, parabéns ao programa, parabéns para todo mundo, né, e deixo aqui o meu abraço fraterno aí para todos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela fala, Marcelo. Acho que é muito importante a gente entender, né, todo esse processo, que eu acho que isso nos faz se orgulhar do que nós temos, né, e de valorizar o que a gente conseguiu construir, né? Nada foi fácil, né? Nada veio de mão beijada. E é importante a gente entender isso, né? Então, obrigado pela sua fala, Marcelo. Agora a gente vai ouvir um pouco, né, do Bruno. O Bruno vem aqui representando os vários estudantes que já passaram por aqui, né? Lógico que a gente tem outros estudantes aqui que vocês podem falar no final também. A gente vai abrir para cada um que queira dar seu depoimento, possa dar seu depoimento. Mas o Bruno vem representando os vários estudantes que já passaram por aqui. O Bruno é graduado pela nossa instituição e também é mestre pelo nosso programa. Ele atua na docência, né, na educação básica, e vem falar um pouquinho, então, da sua trajetória, de como o programa influenciou o seu lado profissional, né? Então, Bruno, fique à vontade aí para realizar a sua fala. Boa noite. Primeiro, agradeço o convite. É um prazer estar aqui com professores que eu já tive aula, né? O professor Marcelo, eu tive aula lá em 2012 em fenômenos térmicos. Ainda nem imaginava que eu ia seguir a carreira da docência, né? A professora Danusa, tive aula com ela também, a professora Solange, que foi minha orientadora. Então é realmente um prazer estar aqui com todos. Eu estou aqui ouvindo e também lembrando de muitos, né, de todos esses processos, porque eu já estava na UFABC desde 2011, então eu fui acompanhando também, ouvindo sobre tudo o que acontecia, né? A gente passou por tanta coisa nesses anos, tantas mudanças, tantas novidades, né? Tudo uma loucura, e estar hoje aqui comemorando esses 10 anos realmente é uma grande vitória dentro da nossa universidade aí tão nova, mas tão competente em tudo que faz. E para falar um pouquinho, né, minha fala, acho que não vai nem chegar aos pés de todas as falas aqui, porque realmente foram falas incríveis, e eu fiquei encantado em saber toda essa história, porque muito eu também não conhecia. Mas como discente que acabou se formando, eu sou cria da UFABC desde sempre, então eu não consigo, todo mundo que fala para mim, a UFABC é a melhor das federais de longe, todos os programas são maravilhosos e excelentes, né? Então a gente já começa por aí. Mas foi fundamental, assim, na minha carreira, né? Me ajudou muito a ter a certeza do que eu escolhi para fazer na minha vida. Eu entrei na UFABC para fazer química, essa era a minha ideia, era seguir para a carreira de pesquisa, eu queria ficar dentro de um laboratório, eu achei que era isso que era para minha vida. E aí eu tive a oportunidade, dentro da UFABC, de participar de um projeto de extensão, a Escola Preparatória, e aí eu me descobri como professor. Eu lembro até hoje, eu estava meio perdido ali, não sabia o que fazer da minha vida. E aí eu saí, eu dei uma aula lá, e eu saí arrepiado, liguei para minha mãe e falei: mãe, encontrei minha profissão. É isso que eu vou fazer para minha vida. E aí, daí para frente, eu falei assim, acabou, o mosquito da educação me picou e agora não largo nunca mais da minha vida. E aí, nesse processo todo, né, dentro da licenciatura, eu tive aula com muitos professores que me inspiravam muito. Inclusive, uma dessas professoras é a minha ex-orientadora, que ainda é minha orientadora, que é a professora Solange. E aí, a gente conversando, surgiu a oportunidade de entrar no mestrado. E aí, nisso, eu conheci um pouquinho dessa pós-graduação, né? O que era esse programa e como que ele poderia me agregar dentro da minha formação, dado que eu queria continuar na área de ensino, eu queria trabalhar com a área de química. Num primeiro momento, eu pensei, falei, olhei o nome, né? E falei assim, não tem química. E agora, né? Naquele primeiro momento. E aí, quando eu li o Ciências e comecei a entender um pouco mais e discutindo com os professores, não só com a professora Solange, mas com outros professores que faziam parte do programa, eu comecei a entender da importância dessa interdisciplinaridade. E aí eu comecei a me perceber ainda mais aluno da UFABC dentro disso.
né? Eu falei sim, essa interdisciplinaridade ela é fundamental dentro desse programa também. E aí eu já adianto a minha fala e já puxo que assim, é fundamental isso. O programa ele dá essa estrutura muito boa nessa interdisciplinaridade e hoje na educação básica, a educação básica ela precisa de profissionais que sejam formados com essa mentalidade. A gente se vê em desafios muito grandes agora, principalmente agora com essas novas mudanças, com a base nacional, e a gente percebe que essa forma como a gente trabalha na pós da UFAPC, em essa pós específico, ela auxilia muito a gente ter discussões muito concretas e maduras dentro da educação básica. E pensar em realmente, em transformar essas dificuldades que a gente encontra tão gritantes na educação, ainda mais pós-pandemia, que está muito complicado dentro da educação básica depois desse ano inteiro online, a gente percebe o quanto, eu pelo menos percebo, o quanto essa formação que eu tive no meu mestrado, dentro disso, me auxilia como professor e a lidar com essas dificuldades. A pensar em estratégias de ensino que eu consiga, desde as aulas que eu tive lá em metodologia, das aulas que eu lembro que eram incríveis. Eu tive uma disciplina, que eu não vou lembrar o nome inteiro agora, mas que a gente discutia todas as teorias de educação, então a gente discutiu Piaget, a gente discutiu Vygotsky de uma forma muito mais aprofundada do que na graduação. Então a gente teve essa oportunidade de discutir de uma forma muito prática, trazendo para o dia a dia. Então isso foi muito importante nessa linha. Os seminários, as discussões que a gente teve, isso me trouxe uma maturidade muito grande para eu lidar com os meus alunos e dentro da minha prática no ensino de química, de trabalhar isso de uma forma que eu vise uma aprendizagem melhor, né? Que eu vise, que eu consiga trabalhar ali de uma forma muito mais eficiente. Então, me ajudou muito nesse processo na parte profissional. E na parte pessoal, de longe, assim, todos os conhecimentos sobre pesquisa, quando eu encontrei a Solange e a gente discutiu, eu ainda assim, a minha ideia de objetivo, de metodologia, ainda aquela ideia muito crua de um aluno de graduação que fez um IC, né? Não no sentido de menosprezar, pelo amor de Deus, mas no sentido de entender, né, a amplitude de você fazer uma pesquisa, porque eu acho que isso é importante, né? O mestrado ele traz essa vivência para a gente, para o nosso dia a dia, para a sala de aula, enfim, né, pensando que você vai para uma área acadêmica, mas como pesquisador isso foi fundamental para mim, né? Eu consegui entender ao longo do caminho o que era ser um pesquisador. Isso também foi uma coisa muito interessante, acredito que os alunos que estejam participando do projeto hoje, que sejam professor, têm essa dificuldade que no final não se torna uma dificuldade, se torna uma aprendizagem muito grande. Eu entrei já com pelo menos uns 5 anos de docência, e aí eu entrei para o mestrado. Eu entrei professor, eu era o professor Bruno. Então, quando eu comecei a montar o meu projeto e participava das aulas, eu via todas as aulas como professor. Então, eu era o professor, eu montava o meu projeto como professor. Um dia, conversando com a minha orientadora, a gente discutiu, ela falou assim, Bruno, quebra esse olhar de professor. Olha com o olhar de pesquisador. Como que você olha com o olhar de pesquisador? Como que você olha para isso de uma forma muito mais ampla, né? Muito mais importante de trazer informações que vão além da sua percepção como professor. Né? E aí foi aonde eu virei a chave, eu comecei a olhar o mestrado de uma forma diferente. Eu falei assim, agora eu preciso deixar um pouco o Bruno professor, olhar um pouco o Bruno pesquisador, para que esse pesquisador complemente o Bruno professor. Não que o Bruno professor complemente o pesquisador. E aí foi muito interessante nesse processo de entender tudo isso. Né? Então, o programa me ajudou assim de longe. A bagagem que traz, assim, é muito gratificante, né? As discussões com os colegas que eu fiz, a gente tinha discussões e embates, aquelas aulas de metodologia de quase 4 horas seguidas, né? E a gente eram 4 horas que a gente nem percebia muitas vezes, porque eram discussões tão ricas, né? Eram seminários tão ricos, que a gente ficava ali, eu lembro até hoje que a gente fez um debate entre qual e quant, e aí o negócio ferveu, foi uma loucura, né? Cada um defendendo ali. E aí foi onde a gente percebe o seguinte, o quanto isso agrega para a gente como pesquisador, né? Para estar hoje onde eu estou, né? E ter a oportunidade de estar aqui discutindo sobre isso, né? Então,
é muito interessante o programa, né? Eu acho que nesse ponto, eu como aluno, eu sou muito grato de vocês terem tido essa coragem de lutar, ir lá e criar esse programa, porque me ajudou muito, né? Me trouxe muito como ser humano. Eu acredito que pensando aí nos vários documentos que a gente tem, né, da ideia de criar um cidadão ativo na sociedade, etc., que a gente discute isso desde a licenciatura lá na primeira disciplina até o mestrado, até o final, eu acho que o programa, ele realmente, ele finaliza essa linha, né? Porque eu me vejo, sim, como um cidadão ativo dentro da minha sociedade, que auxilia muito numa educação básica, né? Eu estava conversando com os meus alunos esses dias, eu falei assim para eles que, dado todas as circunstâncias que a gente vive hoje na sociedade, de economia, política, moral, ética, enfim, né? Tudo que a gente vem passando por essas crises, essas mudanças, eu falo assim para eles que eles são o futuro. Aí eles brincam, né? Eles falam, professor, se a gente é o futuro... Eu falo, então, vocês são o futuro? Porque eu, quando estava na época de vocês, eu achava a mesma coisa. Só que hoje eu entendo que a minha função, naquela época eu achava que eu não tinha função, né? Eu era só um adolescente, enfim. E aí hoje, já com os meus 30 anos, né, já formado, enfim, eu penso que sim, eu tenho uma função e vocês realmente, nesse programa, me ajudaram a encontrar real essa função, né, de ser ali o professor que vai colocar um tijolinho dentro de uma sociedade, né, que vai ajudar aquela criança, aquele adolescente, enfim, se desenvolver para daqui 10 anos, como a professora Márcia comentou e ela vai estar aqui daqui 10 anos, estar nesse programa, né, fazendo também o mestrado e formando, e assim nesse ciclo contínuo. Né? Então, acho que todos vocês plantaram uma sementinha há 10 anos atrás, essa sementinha gerou tantos frutos e está gerando tanta coisa que eu acho que é incrível. Né? Eu acho que essa é a ideia do programa, de uma universidade pública, a gente conseguir estar fazendo toda essa mudança, porque a gente é a revolução dentro da educação atual. Então, eu acho que discutir isso nos programas, formar esses profissionais tão qualificados como a gente forma, né? E aí a gente pensando em universidade pública, eu acho que isso mostra que sim, isso precisa continuar, isso é importante, e é isso. Senão eu já começo a me empolgar aqui, a Solange me conhece, e aí eu falo só um pouquinho, bastante, né? Então, eu paro por aqui, senão eu me empolgo, eu começo a falar, e aí já era. Obrigado, Bruno. Acho que o Bruno traz um pouco do que o Marcelo falou, né? Dessa veia que a gente nunca vai conseguir sair. E que bom que a gente não vai conseguir sair, que é essa ligação que a gente tem com a educação básica. Eu acho que isso está no nosso DNA e não tem como a gente tirar, né? Então, muito importante aí sua fala, viu, Bruno? Muito obrigado. Agora a gente entra com nossa última participante, a professora Solange, né? Que é a nossa atual coordenadora do programa, já foi vice-coordenadora do programa, né? Professora da UFABC aí desde 2016, e vai trazer um pouquinho dessa trajetória dentro da gestão do programa e também algumas perspectivas em relação ao próximo ano, ao que vem por aí, em relação ao nosso programa. Obrigado, viu, Solange? Boa noite a todos e a todas de novo, né? Imagina, Bruno, eu que agradeço. A gente fazia parte da comissão, eu e o Bruno, né? O ano passado, né, Bruno? Na outra gestão. Gente, é simplesmente um prazer ouvir todos vocês falando. Nossa, dá orgulho, né? Rosana, não conhecia essa trajetória. Eu adoro a professora Miriam Krasilchik. Eu já tinha feito os créditos no doutorado e eu fiz questão de fazer docência com ela, nem precisava mais, imagina, que eu ia perder de fazer docência com a professora Miriam, né? Então, muito, muito bonito a sua fala. A Márcia, eu já conheço um pouco mais, né? O Marcelo, falas muito inspiradoras. O Bruno, como representante aí dos discentes, vamos dizer assim, que fala bonita. Eu acho que é isso que faz a gente acreditar que as coisas vão melhorar, gente, porque ouvindo a Rosana, a Márcia, o Marcelo, o que eu percebo, assim, né, a mudança claro, né, é natural até, mas a mudança de problemas, a mudança de focos, né, o que antes era um problema, hoje, não que não seja, mas já está mais atenuado, né, e hoje a gente tem grandes desafios, como era para vocês, né, na época da gestão de cada um, né, cada um enfrentou aí grandes desafios.
Eu entrei na UFABC, aí eu já me credenciei ao programa, né, estava na gestão do finalzinho da gestão da Márcia, né, na verdade, aí já entrou a gestão do Marcelo, e aí eu fui representante docente, foi um grande, eu sempre falo isso para o Marcelo, e eu queria deixar registrado aqui, que para mim foi um grande aprendizado, né, aprendi muito, viu, Marcelo, com você, a Márcia, que era vice, todo o colegiado da época, foi muito inspirador. Aí fiquei 2 anos como representante docente, aí assumi a função de vice, aí já num momento bem difícil, né, que entrou a pandemia, né, 2020, foi uma coisa boa em 2019, porque os frutos do doutorado finalmente vieram, né, que vocês estavam falando, então a gente começou aí a nossa primeira turma do doutorado em 2019, então foi bem bacana, e aí foi um achado, assim, muito grande de eu conversar com a Danusa, e a Danusa, doida como eu, topou a empreitada, né, de assumirmos aí a coordenação, um grande, mas grande desafio. Por que grande desafio? De novo, o fantasma da quadrenal, uma quadrenal diferente, porque não é mais, hoje em dia, não é mais só uma variação quantitativa, tem uma parte qualitativa, que eu acho muito importante, que aí você consegue ter uma visão mais holística de tudo que o programa está realizando, não fica só naquele quantitativo, quantos artigos publicou, não, tem muito mais do que isso, inserção social, internacionalização, formação de recursos humanos, então é mais assim o que a gente acredita, né, a gente como educador, a gente acredita. Infelizmente, não temos boas notícias, porque todo esse processo bonito que se foi fazendo, né, todo mundo que eu digo, todos os programas de pós-graduação do Brasil contribuindo para cada vez fazer uma avaliação, a avaliação a gente sempre vai reformulando, né, e nesse momento agora, hoje, dia 8 de novembro, a avaliação quadrenal está suspensa. É muito triste ter que falar isso, né? Entraram com uma ação, o Ministério Público, né, impetrou uma ação contra a avaliação, a CAPES respondeu, justificou, mas a gente está com o processo suspenso. O que é processo suspenso? Exatamente assim, uma incerteza 100%, a gente não sabe se vamos, então, seguir como estávamos indo, ou se voltamos para o modo anterior, que era mais quantitativa, aquela coisa toda. Então, um imenso retrocesso. Então, na verdade, a nossa gestão, eu e a Danusa, a gente está, primeiro, com essas encrencas que, na verdade, não são nossas, né, são da CAPES, mas que repercute em todo mundo. Aliado a isso, os cortes na ciência, né, então, o universal que vocês falaram, não vai ter verba. Então, muitos dos nossos docentes mandaram, né, submeteram o processo, para o edital do Universal, e, na verdade, a gente não tem previsão para o ano que vem, se vai ter ou não, nem a produtividade está garantida, quer dizer que não tem nada garantido, na verdade, no Brasil hoje, né. Então, a gente está com, primeiro, esses desafios, porque a gente está prevendo, assim, nós coordenadores, né, a gente nas reuniões, que é muito possível que a gente tenha um apagão aí, né, por uns tempos, porque sem verba, né, então não está muito animador esse panorama, vamos dizer assim. Eu e Danusa, a gente, né, Danusa, nós assumimos em fevereiro, aí eu abri a Sucupira e falei, Danusa, temos uma questão para levar já para a primeira reunião do colegiado. A Danusa, que foi só, toda animada, e eu também, né, tá. Falei, não, é que tem 14 textos lá, com 40 mil caracteres, que estão em branco, e a gente precisa preencher, né, e é justamente sobre essa avaliação quadrenal, né, e tem que fazer a Sucupira, que o Marcelo e a Márcia conhecem bem, né, tem que puxar os dados, né, então estava tudo em branco. E, gente, na verdade, eu tenho que agradecer demais, assim, toda a parceria que eu tive, desde que eu entrei. Primeiro o Marcelo, que deu muita força, a Márcia, aí conversei com a Danusa, na primeira reunião de colegiado, o Bruno está aqui, não sei mais, a Vivili, não, o Leonardo Esteio está aqui, estou vendo quem está do colegiado, o Ailton, a gente reuniu e falou, gente, a gente vai precisar de uma força-tarefa para fazer esses textos, porque, gente, 14 textos de 40 mil caracteres, né, muita loucura, e, na verdade, a gente começou, eu e Danusa, estabelecermos uma gestão mais dialógica, né, mais dialogando com todo mundo, né, com mais transparência,
discutindo tudo no colegiado, decidindo as coisas juntas, né? Então a gente achou que tem funcionado. Dá mais trabalho, né, gente, também, mas funciona bastante. Foi muito interessante ouvir a Rosana, a Márcio, o Zanotello, né? Que pensar que começou assim com 4 docentes, né, numa sala, claro, né, começa pequenininho mesmo. Hoje nós estamos em 40 docentes, 35 permanentes e 5 colaboradores. Gente, é muito grande, né? A gente está até vai discutir aí na plenária edital para o ano que vem, né? Para contratação, para que novos docentes possam vir. E, na verdade, já está muito grande, é um programa que está grande, a gente está com 180 discentes atualmente, é muita gente, né? Olha o volume, 180 discentes, 40 docentes, e o Marcelo e a Márcia sabem bem disso, a gente tem uma estrutura muito pequena. Não parece, mas a gente tem uma estrutura muito pequena. A própria EG, ela nos dá muito apoio, tudo que eles podem, eles ajudam demais, só que a estrutura da própria EG é muito pequena. Então, na verdade, imagina esse volume todo que eu falei para vocês, e, na verdade, tem só a gente ali para tocar, né? Então, esse é um desafio também, porque o programa vai crescendo, o que a gente acha bom, porém, outras coisas vão se agregando, problemas também, inclusive. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um assessor, que não é nosso, não é exclusivo nosso, tem um assessor que ajuda o nosso programa e vários outros programas, né? Então, é bem assim, a gente conta mesmo com apoio de todos. E, nesse sentido, eu queria, de novo, agradecer aqui o colegiado, principalmente a Danusa, né? A nossa parceria, a gente faz reuniões diárias, gente, praticamente todo dia, né, Danusa, a gente se reúne, conversa, e o Zanotello me ajudou sempre muito, né, Zanotello, desde que eu era vice, eu tinha dúvida, falava com o Zanotello, então, muito interessante, essa parceria toda, né. Vocês falaram de educação básica, a minha trajetória foi basicamente na educação básica, né, eu fiquei mais de 25 anos na educação básica. Eu terminei a graduação, né, licenciatura, bacharelado em Química, e eu fui dar aula, né, fiquei por 25 anos lá na educação básica, e só em 2016 que aí eu entrei na UFABC, enfim, desde então aí eu comecei a me envolver bastante com a pós-graduação, gostei, achei bem interessante, acho que tem muita coisa para a gente poder tentar melhorar. E foi muito interessante, porque, na verdade, no começo do ano, eu, Danusa e o colegiado, a gente começou a mergulhar mesmo, gente, a entender, né, tudo sobre o nosso programa, a resgatar o histórico, e graças a Rosana, a Márcio, a Zanotello, que deixaram tudo muito bem consolidado, a gente tem que deixar registrado isso, né, tudo muito bem feito, tudo bem, tudo foi difícil, né, mas o que não é difícil? Mas graças a isso, nos facilita, né, no sentido de que é uma construção mesmo. Então, a gente vai colocando mais tijolinhos em cima do que vocês já construíram, e eu acho que isso é bem bacana. Hoje, a gente tem 3 grupos, 3 GTs, acho que a Márcia estava falando dos GTs, né, o Marcelo, continuam, tá, gente, os GTs, né, a gente tem 3 GTs bem assim, agora, nesse momento, um deles está justamente estudando a grade curricular, que disciplina que pode manter, que disciplina que sai, que disciplina que entra. Então, vocês imaginam como isso é bem complexo, né? Envolve tantas variáveis. A gente tem 4 docentes nesse GT. Nós temos um outro, o GT, que é muito importante também, é uma demanda dos alunos. Nós começamos a criar canais para ouvir os alunos, que a gente acha importante. Ainda temos muito para melhorar, né? A gente está começando esse processo de tentar, né, se aproximar cada vez mais. A Carla e a Marcela já estão nos ajudando também com esse processo, já fazendo reunião com os alunos para ouvi-los, né, trazendo para a gente. Então, isso é bem bacana. E esse GT que eu estou falando é para justamente estudar a possibilidade de ofertar também disciplinas no noturno, aos sábados, de forma condensada. Por quê, né, gente? Falando de educação básica. Os meus orientandos, praticamente todos, eu tenho 8, trabalham na educação básica. São professores, né? E trabalham demais, de manhã, às vezes à tarde, e então a opção do noturno é interessante. Não significa migrar o curso para o noturno, não é essa a proposta, é manter como está, mas também oferecer a possibilidade, né,
para que os alunos possam fazer as disciplinas no noturno. E um terceiro grupo, GT, até a Carolina está fazendo aqui um comentário importantíssimo. E o terceiro GT, que é para a gente, então, ter uma aproximação maior dos egressos. Eu e Danusa, a gente começou já, né, Danusa, a fazer uma avaliação, eles já começaram a preencher, né, algumas informações, é muito importante, né, e vai ao encontro da nova avaliação da CAPES, aquela que se mantiver, né, gente, a gente não sabe se vai, eu estou imaginando que vai manter, essa mais de holística, né, de foco na formação de recursos humanos. Então, a gente precisa saber onde que está o nosso egresso. A gente está tentando formas de estabelecer maior contato com os egressos. Então, esse evento, né, Bruno, é um exemplo disso. A gente fez questão de trazer o Bruno, por exemplo, realmente para começar a estabelecer uma parceria mesmo. Onde está esse egresso? O que ele está fazendo? Né, o que comem, o que vivem, o que bebem, né, aquela brincadeira, né, mas a gente quer mesmo saber, e aí, o Bruno está fazendo o quê? O Bruno, por exemplo, está na educação básica e já está né, pensando ali em voltar para fazer o doutorado, né, então isso é muito bom para a gente. Aliás, uma informação, não sei se vocês sabiam, mas 60% dos nossos doutorandos foram nossos mestres, se formaram com a gente. Isso é muito legal. O Cláudio aqui, ele é um exemplo que não me deixa mentir, deixa eu ver se tem mais alguém, mas isso é muito interessante, né, quer dizer, o pessoal fez e está voltando para fazer o doutorado, né, eu acho que esse é um dado bem bacana. Só para vocês terem uma ideia também, a gente tem até hoje 206 dissertações concluídas. Não é pouca coisa, né, gente? Quanto ao doutorado, a gente já teve umas 3 qualificações até o momento. Então, o doutorado também já está começando a chegar, né, vamos dizer assim, esperamos que logo tenhamos as defesas, mas, claro, a gente só tem 2 anos, então, natural que a gente ainda não tenha, né, as defesas. Deixa eu ver mais alguma coisa, eu separei algumas coisas para falar aqui. A gente ofertou esse ano também, gente, bem bacana, foi o professor Guilherme, um curso de escrita acadêmica, é um dos pontos que a gente gostaria também de investir. Eu estou até vendo algumas carinhas aqui, eu sei que alguns de vocês aqui participaram, né, a Carla, o Cláudio, a gente acha muito importante, né, estou falando de algumas coisas do nosso plano estratégico, né, Danusa, que ficamos horas e horas fazendo com a ajuda de todos vocês, Marcelo, Márcia também nos ajudaram. Há uma novidade muito importante que é legal de falar. Esse ano, né, no processo seletivo, a gente já incorporou, né, a inclusão de grupos que são tradicionalmente excluídos da pós-graduação, né, então a gente fez o processo seletivo com cotas, em maio já entraram os primeiros cotistas, né, 50% das vagas reservadas para o pessoal pretos e pardos, 3 vagas para pessoas com deficiência, esse primeiro. Agora, nesse que está acontecendo nesse momento, a gente continua com 50%, né, pretos e pardos, e tem agora 5 grupos, né, que na verdade foi uma resolução, né, Danusa, estávamos nessa reunião, que foi aprovada na CPG, nós brigamos também para que fosse aprovado, né, fizemos questão de nos posicionar e brigar por isso. Então, agora, por essa resolução, 30% das vagas são destinadas a PP. O nosso programa está destinando 50% das vagas, né, para PP, e mais uma vaga para indígena, uma para quilombola, pessoas trans, refugiados. Então, são 5 outros grupos, né, que estão sendo contemplados aí também. Essas vagas são extranumerárias, né, as 50% ok, né, dentro de todas as vagas, e esses outros 5 grupos são vagas supranumerárias, tanto no mestrado como no doutorado. Eu considero isso uma grande conquista. A gente fez antes da resolução, né, a gente conseguiu fazer isso já no processo que o Cláudio entrou, que a Carla entrou, a Angélica, eu estou vendo alguns aqui que entraram nesse projeto, agora, né, a Adriana é do ano passado, a Andréia também é mais anterior, a Luana, né, Luana? Eu lembro quando a Luana entrou, 2019, mas esse acho que foi uma coisa, foi uma grande conquista. Uma outra aproximação que eu e Danusa a gente começou a fazer, né, Danusa, que foi muito bacana, foi com a PROAP, que a PROAP ela oferece serviços de acolhimento, né, de
de discentes e docentes, palestras, rodas de conversa, dá um apoio, né, para os nossos discentes. Gente, nessa época de pandemia, então, a gente considerou isso como fundamental. E alguns discentes acabaram até dando retorno, né, estão participando, essas rodas continuam acontecendo, então isso foi bem bacana. A gente também tem feito, a Danusa tem estado bem à frente disso também, daqueles cursos para preparar os estudantes para ingressar no mestrado, né? A Danusa, ela é presidente do Confor, ela tem acompanhado bem isso, nós demos curso, né, Danusa, ano passado, eu e você, por exemplo, isso é muito importante, né, gente, porque às vezes a pessoa quer fazer o mestrado, mas como é que eu faço? Como é que eu me aproximo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? Qual que é o caminho? Então, esse curso aí com a professora Suzy também, né, ela tem nos ajudado, bem interessante. O Marcelo falou da internacionalização, hoje é o que a gente fala bastante disso, a gente, a partir de 2023, a gente está com isso no nosso plano estratégico, a gente pretende oferecer disciplina em inglês, a gente acha que seria um bom momento para poder, né, então, começar a fazer essa aproximação. A UFABC tem um setor voltado para a questão das línguas, a nossa intenção também é fazer uma aproximação para possibilitar quem não tenha, né, o inglês, possa começar a fazer e começar a se apropriar. Temos também os acordos de cotutela, no nosso programa a gente já tem, que é aquela dupla titulação, então você pode fazer cotutela com a Universidade de Lisboa, por exemplo, aí você fica um tempo lá, fica um tempo aqui na UFABC, e recebe, né, os 2 diplomas. Esses são só alguns exemplos, né, muita coisa que dá para a gente pensar. A gente também, em 2019, a gente teve a reformulação das normas, né, foi um processo também que acho que começou lá na gestão do Marcelo, né, das normas internas. Uma das coisas que a gente investiu lá nas normas é da obrigatoriedade dos alunos submeterem 1 ou 2 artigos, dependendo se for dissertação ou tese, para que, né, então, a gente também invista nessa parte. Uma outra ideia que apareceu também é de fazer parceria com o periódico, ensaio, né, Danusa, também a gente está tentando ver isso é só uma ideia por enquanto, no sentido de que seria muito interessante os nossos discentes poderem entender o que é participar de um processo desse. São algumas ideias que, na verdade, foi aparecendo, né, e uma última novidade, assim, né, o que o Bruno já falou, desde 2019 eu comecei a fazer um movimento para tentar criar um novo site, então esse ano a comissão de eventos, com muito sacrifício, né, Bruno, com toda certeza, mas a gente conseguiu, então, finalizar o site, ele está bem mais moderno, e a gente, na coordenação, eu e Danusa, a gente começou a colocar no site informações de procedimentos. Eu quero trancar, como é que faz? Então, agora você vai lá no site e tem essa informação no site. Quantos membros tem que ter a banca de mestrado? Você vai lá no site, você lê a norma, você vai encontrar lá. Então, a gente foi tentando fazer algumas melhorias nesse sentido para melhorar a comunicação. Por quê, né, gente? Porque o programa aumentou demais. Então, antes, talvez responder um e-mail era bem tranquilo. Hoje, a demanda é muito grande, né? Então, a gente precisa ter essas informações mais simples, vamos dizer assim, mas de fácil acesso, né, para o pessoal poder né, chegar lá e já resolve, vamos dizer assim, né? Acho que são essas informações, né? Uma última notícia que não foi boa foi que a nossa verba PROAP, que chegou extremamente atrasada, a gente pôde aproveitar apenas por 2 meses, gente, uma pena, né, que é auxílio para evento, para os alunos. Alguns pedidos chegaram, a gente conseguiu atender, mas esse ano, inesperadamente, pediram fecharam, né, a prestação de contas mais cedo, então a gente já não dispõe mais dessa verba, né, infelizmente. Essas coisas, né, dessa gestão difícil aí desse governo que estamos. Mas, enfim, são algumas coisas boas, outras não tão boas, né? Enfim, mas eu acho que o programa está chegando numa consolidação, assim, e isso se deve a todo o trabalho que vem sendo feito desde 2011,
E 2011 eu digo porque foi quando começou a primeira turma, mas na verdade o programa se formou um pouquinho antes, né? Que a gente está considerando aí a primeira turma, foi quando entraram, né, os primeiros discentes. Então acho que é o trabalho de todos que estão aqui. Então esse evento acho que é muito propício, muito oportuno para a gente aproveitar e agradecer a Rosana, né? Nunca é demais, ela já não está mais aqui na UFABC, mas está no programa que eu me formei no doutorado, né? Fiz no Interunidades. A Márcia, os anotelos são de casa, estão aqui, né? Está todo mundo junto aqui, misturado, né? Todo mundo aqui, ufa, suando um pouquinho, né? Mas é isso, né? Então, espero, sinceridade, que a gente tenha um bom presidente aí em 2023, né? Para que a gente possa ter novas perspectivas, eu digo aí do país, né? Porque esse problema todo que a gente está enfrentando com a CAPES não é nosso. As bolsas do PIBID, as bolsas da residência pedagógica, eu sou coordenadora do PIBID também, estão suspensas, é inacreditável o que a gente está passando, né? É inacreditável. Os alunos estão sem receber desde do mês passado. Mas, enfim, vamos, né, votos aí para que as coisas melhorem. Então, termino a minha fala aqui agradecendo a todos que estão aqui presentes, ao Bruno, a Vivili, a Fátima, que organizaram o evento. Eu e a Danusa, a gente deu o suporte, mas vocês que organizaram. Então, a gente agradece demais a todos os ex-coordenadores, ex-vice, que já deram sangue aqui, né? A gente agradece demais todos os alunos e todas as alunas, vocês são demais, gente, vocês são maravilhosos, é sério. Pessoal muito educado, eu acho isso muito, muito, muito importante, né? Queria deixar registrado aqui também, a todos os docentes, né, também que têm ajudado bastante. Eu agradeço a todos, e aí passo para o Bruno. Obrigado, Solange. Acho que sua fala traz isso, né? Eu acho que ter um programa de pós-graduação, assim, é um ato de resistência, porque a gente só tá de pé porque é matando um leão a cada dia, porque o suporte realmente a gente não tem. Se a gente pensar que a gente só tem um site porque a gente correu atrás para poder elaborar um site, é algo desesperador, só para vocês terem a noção de como é isso, né? Bom, obrigado pela fala de todos. Então, como a gente tinha comentado no início, eu acho que esse é um momento histórico para o nosso programa, né? Eu acho que é um momento também de registro. Então, a gente tem ainda 20 minutinhos. Eu abro aqui, se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, fazer algum depoimento, fique à vontade. Agora o momento é de vocês, tá? Os ex-alunos também, viu, Mariana? Você que já foi aluna também, se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Bruno, agora que você me chamou, então, gente, agradeço muito a oportunidade de participar. A professora Rosana, minha orientadora, tanto no mestrado como no doutorado, me mandou uma mensagem no WhatsApp: ai, Mariana, vem, porque está rolando uma roda de conversa muito, muito bacana, e eu amei, né? Perdi o começo, mas amei poder ouvir e lembrar um pouco também. Eu sou da turma de 2012, então eu sou da segunda turma, sou da FBC, então o Bruno me representou muito com a fala dele, muitas coisas eu vivi exatamente igual, um pouco antes. Fui do PIBID, me encontrei na docência dentro do PIBID, seguia o mestrado, aprendi muito com o mestrado. Só não tentei o doutorado no FBC, porque infelizmente não tinha ainda, e aí eu acabei migrando com a professora Rosana, fui fazendo Interunidades, né, defendi o doutorado em 2019. Atualmente estou como coordenadora da área de Ciência da Natureza da Rede Estadual do Estado de São Paulo, como formadora de professores. Então, é muito orgulho ter feito parte da UFBC, tanto na graduação, né? Na graduação sou de 2006, então também vi o professor Marcelo bem no comecinho, me deu término, nem lembro mais, professor, para falar a verdade, é capaz que eu tenha sido reprovada também, mas bom, muito obrigada pela oportunidade, gente, de participar, e acho que só quem vive mesmo a UFBC tem isso no sangue sempre, né? A gente vestiu a camisa enquanto não existia nem prédio, e gostei muito de poder ter essa noite aqui com vocês, então não vou ficar me alongando. Muito obrigada. Obrigado, Mariana. Alguém mais tem alguma colocação?
Cláudio, não vai falar nada, Cláudio? Olha, se eu for falar, Bruno, a gente vai ficar a Eu noite sei que inteira gosta aqui. de falar. Sabe por quê? Porque assim, eu entrei no programa meio desacreditado em mim, né? Eu nunca achei que eu fosse capaz de entrar no programa de mestrado, de doutorado, né? Achava, assim, né, que não era para mim aquilo. Quando eu entrei no UFABC, eu tomei um grande susto, né? Eu já até comentei com a Márcia. A primeira disciplina que eu fiz foi História e Filosofia da Ciência e da Matemática. E essa disciplina, para quem nunca teve contato com a pesquisa acadêmica, foi assim, praticamente um tiro assim, de canhão, assim, porque me assustou. Assim, eu falava, gente, olha, realmente não é para mim mesmo o mestrado, tal, assim. Mas por quê? Porque eu era imaturo em temas de pesquisa, né? Então, assim, eu não estava preparado ainda para cada disciplina, mas passamos lá, né? Todo o percurso, e eu esperei ansiosamente o doutorado, porque assim, eu não queria fazer em outra instituição. Eu até pensei em prestar no Interunidades, no Unicamp, né, o doutorado, mas eu tive sempre a esperança que o doutorado fosse ofertado pela UFABC, porque é uma instituição que eu acredito, eu divulgo. Hoje eu sou tutor do Ciência 10 aqui pela UFABC, tenho vários alunos meus que prestaram agora o processo seletivo do mestrado, de tanto que eu falo bem da UFABC, assim, de tanto que eu acredito realmente nesse programa. E assim, entrei no doutorado, coincidentemente com a gestão da minha irmã na coordenação. Assim, é um prazer enorme assim, de voltar para a universidade como doutorando agora, com a orientação do professor Leonardo, né? E assim, quero agradecer imensamente vocês todos pela continuidade, assim, eu não estaria aqui se não fosse pela ajuda de vocês, assim, agradeço mesmo de verdade. Obrigado, Cláudio. Eu acho que esse é a nossa grande missão, né? Acho que é fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes e que esse lugar é o lugar delas, né? A universidade ela só existe porque esse lugar precisa ser preenchido por vocês, né? Olha, Bruno, hoje mesmo eu peguei o meu projeto de mestrado, lá em 2013. Olhei agora e falei, Senhor do céu, que escrevi? Meu Deus, hoje eu pego, né, as escritas, mesmo de história da ciência, né, que era uma área tenebrosa para mim, publiquei um artigo agora recentemente, então, assim, as coisas mudam para melhor, graças a Deus, né, a gente vai galgando aí caminhos bem firmes a partir de agora. Legal, Cláudio, obrigado. Pode falar, Rosana. Eu aí, como contadora de histórias, né, só retomando, né, eu ouvi a fala do Marcelo, do Zanatello, e quando a gente foi naquela reunião, né, na PRPG, que a gente ficou arrasado, né? Nossa, falar que a gente não vai conseguir, meu Deus, deu tanto trabalho até agora, a gente leva esse balde. Aí eu ainda falei, será que não é melhor esperar? Porque, assim, professor universitário é uma raça muito estranha. A gente fica muito feliz quando a gente ganha mais trabalho pelo mesmo salário. É uma coisa bem estranha isso, né? Então, a gente poderia ficar lá na graduação ganhando exatamente o mesmo salário. A gente quer ficar na graduação, na pós-graduação. Você ganha um projeto de pesquisa, vai dar um trampo, né? Vai ter que comprar coisa, prestar conta, não sei o quê. Você vai ganhar o mesmo salário, né? E a gente fica super feliz. Nossa, ganhei mais um projeto de pesquisa, mais aluno. Então, a gente, da educação básica também, acho que professor, né? Você ganha mais trabalho, você fica super feliz, ganha mais trabalho, que bom. Mas, assim, a gente estava sonhando tanto, ficou meio desanimada. Aí eu lembro que o Marcelo falou, não, na CAPES passa. Eu não sei, ele tinha tanta certeza, não sei, mas ele falou, não, na CAPES passa, a gente tem que conseguir fazer passar aqui, mas na CAPES passa. Mas como você na CAPES? Vai ser uma vergonha, porque a minha preocupação é assim, da gente mandar para a CAPES, tirar 1, 2, e eles falarem, olha só, né, a gente falou que ainda não era o momento, que vocês precisavam amadurecer. Então, assim, depois dessa reunião, não, ele tinha tanta certeza, não sei como, na CAPES vai passar. Não, a gente precisa vencer as barreiras aqui dentro. Eu acho que, assim, que bom que ele teve essa certeza naquele momento. Aí, que bom que o programa foi crescendo, né? Porque quando eu saí da UFABC, eu saí com dor, assim, no coração, por todas as coisas, né, que a gente tinha construído, né? Por toda essa história de começar do zero. Será que eu vou me adaptar, né, numa instituição que tudo já está construído? Também não é tudo isso, também não está tudo tão construído assim, né?
tem outros desafios. Como eu falei, eu cheguei lá, a gente teve que escrever o projeto de doutorado, e, como eu falei, isso aí por uma questão pessoal, e eu lembro que eu não saí do programa, porque o programa tinha ali 11 docentes, né, era muito pouco. Eu estava com orientandos, eu falei, não, eu vou ficar no programa. Quando eu fui para oferecer vaga no Inter, eu falei, não, eu tenho que oferecer tantas vagas lá para oferecer tantas vagas aqui, eu não vou sair de lá agora. Eu saí 2 anos depois, né, quando 2 ou 3 anos depois, quando o meu último aluno que tinha entrado, né, ainda tinha o processo seletivo depois que eu saí para vagas comigo, e quando o programa já tinha tido mais vagas, um número maior de alunos e um número maior de docentes, as coisas são equivalentes, foi que eu falei, não, agora acho que é o momento de sair, mas eu não falei que eu ia sair, eu simplesmente não pedi credenciamento. E aí, de repente, eu recebo, meses depois, uma mensagem da coordenadora, Márcia, prezada professora, você está descredenciada do programa. E eu encontrei com ela na mesma semana, na USP. Falei, Márcia, como é que você tem coragem, brincando, de me descredenciar do programa? E ela achou que era... Ela falou, não, mas é que você não pediu credenciamento, ainda se explicou. Mas, assim, na hora que eu recebi, eu falei, nossa, bom, é isso mesmo? Bom, agora acabou, né? Agora eu cortei o cordão umbilical aí com a UFABC, mas não cortei, porque continuo participando de bancas, continuo participando, teve uma mesa também na Semana da Biologia que eu participei, e continuo, assim, sempre aberta, a gente poder, a UFABC faz parte da minha história, né, e não só a história acadêmica, história de vida, né, os amigos que eu construí, as pontes que a gente construiu, e a gente vai continuar dialogando. E foi muito legal estar aqui, conhecer todos esses percursos do programa, né, e como o programa está grande, interessante, e como foi importante, né, a gente não ter desistido, nem naquele momento, e nem vocês que continuaram, e que continuaram enfrentando aí os diferentes desafios, que cada ano é um, né? Agora a gente está sofrendo esse, né? Na época a gente tinha dinheiro, não tinha publicação, não tinha docente, agora tem docente, é assim, né? E a gente vai enfrentando e vai passando, daqui 10 anos, com certeza, vai ser os 20 anos, os 30, e o programa vai ter muito sucesso. Então, muito obrigada aí às coordenadoras, da Nus, da Solange, ao convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Rosana. Acho que tem a fala da Luana. Se alguém quiser mais, levanta a mão aí para a gente organizar, e depois a gente encerra, tá bom? Bom, boa noite a todos. Eu sou Luana, eu sou professora da Educação Básica e estou no programa desde 2019, né? O meu orientador é o Fernando Cássio. Eu acabei de qualificar o mestrado. E assim, eu quero agradecer demais, né? A todos e a todas e a todes a oportunidade, né? Há muitos anos eu vinha tentando mestrado e eu fui muito bem acolhida nesse programa, né? Foi um momento que eu tinha acabado de fazer uma cirurgia, de tirar a vesícula, então assim, recebi um acolhimento assim incrível, né? Tanto por parte do meu orientador quanto dos colegas. E é como eu falo, né? Eu vou levar a UFABC para a vida, né? As pessoas que eu conheci na UFABC, certamente elas ficarão, né? Agradeço muito, é bom poder agradecer publicamente, né? A professora Solange, que no dia da minha matrícula deu uma zica, ela que me ajudou. E é isso, né? A humanidade, né? O que esse programa proporciona é que as pessoas são muito humanas, né? O ano passado eu fiz parte do PCV junto com o professor Bruno, né? E essa troca humana ela é muito importante, né? Porque a gente é pesquisador, é cientista, mas a gente não pode esquecer da nossa dimensão humana, né? E aí, nesse sentido, também eu gostaria de agradecer a professora Danusa, né? Que a gente pegou a pandemia no início, eu estava fazendo disciplina com ela. E foi muito importante, né? A gente tá se apoiando naquele momento que a gente não sabia que bicho era esse da Covid, né?
E para mim, que sou mãe de criança pequena, que trabalha em escola pública, ter encontrado essa porta e esse apoio continua e será sempre visto de uma maneira muito importante, muito carinhosa. É isso. Muito obrigada a todos. Obrigado pela sua fala, Luana. Acho que só mostra que só resta a gente resistir, né? Porque eles vão passar e a gente vai continuar, enquanto servidor público aqui, tentando defender o que a gente acredita, defender a qualidade no ensino, o ensino para todos, que essa é a nossa missão aqui, né? Então, só não nos basta resistir. Gente, então, a gente já está no horário. Queria agradecer muito, em nome da comissão, em nome do programa, a participação de todos, né, de todas, dos que participaram aqui na mesa também. Acho que foi muito gratificante e fica aqui o registro desse momento para os próximos que virão. E quando a gente fizer 20 anos, a gente vai retomar o que a gente viveu aqui nesses 10 primeiros anos, tá bom? Então, obrigado.